Boa tarde novamente. Espero que você tenha aproveitado esse intervalo para tomar uma água, se alongar, porque agora a gente vai dar continuidade às nossas palestras dessa tarde e vamos convidar agora uma professora muito querida, que é a professora doutora Maria da Conceição Cavalcante de Lira, para proferir a palestra Retomada das atividades cotidianas em meio à pandemia de SARS-CoV-2. Medidas de biossegurança. Assim, ela é uma professora que ela é graduada em enfermagem pela UFPE, ela é especialista em gestão ambiental, mestre em tecnologia ambiental pelo Instituto de Tecnologia de Pernambuco, ITEP, e é doutora em ciências farmacêuticas pela UFPE. E atualmente ela é professora da UFPE. E assim, é com muito prazer que nesse momento a gente passa a palavra à professora Conceição. Boa tarde. Boa tarde, professora. Tudo bem? Está me escutando legal, tranquilo? Tá, tudo perfeito. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, a professora Isabela e a toda a equipe e também dar os parabéns, porque um evento online não é fácil. Eu imagino o trabalho que não deu e não está ainda dando, mas com certeza está sendo um sucesso, porque todos os anos o Embio é um sucesso. Agradecer mais uma vez pelo convite e a gente poder falar nesses 30 minutos sobre um pouquinho dessa retomada e abrir um espaçozinho para, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Posso começar? Pode, professora. Pronto, pode ficar à vontade. Agora o momento é seu. Certo. Eu vou compartilhar aqui a tela, pronto. Bom, um dos temas que a gente pensou fazer essa discussão, né, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, seria essa retomada das atividades cotidianas em plena pandemia. Atividades cotidianas, né, e com medidas de biossegurança. A gente está vivendo um momento que a gente ainda não tem vacina, a gente ainda não tem medicamento, e aos poucos, né, a gente precisa ir retomando. Mas sabendo que a gente vai ter que conviver, enquanto não tiver medicação nem vacina, com medidas de biossegurança, né? Eu acho que a biossegurança ela nunca esteve tão em evidência como está sendo nesse momento. E aí a pergunta é como e por onde começar, né? A gente tem o vírus circulando na comunidade, ele está em todos os lugares, né? A gente continua tendo o número de casos, continua tendo o número de internamentos, o número de óbito. Medo, porque por mais que você tome as medidas de biossegurança, existe um medo, muitas vezes, não de você contrair o vírus, mas de você contrair e levar para a sua família, porque às vezes na família a gente tem pessoas que são de grupo de risco. Então, muitas vezes o medo não é da pessoa pegar o vírus e sim levar para um familiar que seja do grupo de risco, né? A nível hospitalar, a gente faz tempo, não é de hoje, a gente tem uma baixa autoestima dos profissionais. Já existia um problema em relação ao uso de equipamento, uso de equipamento individual, já existia problemas de aquisição de EPI, e isso estourou também a nível mundial. A gente tem problemas de insalubridade, a gente, pouco tempo antes dessa pandemia, a gente estava tendo protestos em frente ao Hospital da Restauração, das pessoas, e os profissionais estavam sendo recebidos, né, pela polícia, entrando em confronto com a polícia. Então, a gente já vinha desse momento que, quando o vírus surgiu, terminou a gente também tendo esses problemas, né, criando uma dimensão maior. Problemas de estrutura física deficitárias. A gente não tem a gente tem vários hospitais precisando de reforma, construção, e poder trazer eles para dentro da RDC 50, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
tem a resolução número 50, que fala sobre reforma e construção hospitalar. E a gente tem vários hospitais com dificuldade de pia, de torneira, de acesso à pia, de acesso à água de qualidade, papel de qualidade. A gente tem problemas, né, na estrutura da questão da higienização das mãos, e hoje, quando a gente fala de Covid, hoje a lavagem das mãos, ela surgiu em 1847, né, que a gente vai ver num slide mais na frente, mas hoje nunca se quis tanto lavar a mão. Então, a gente precisa resolver, né, surgiu hospitais de campanha, que são hospitais improvisados, e a gente continua com a deficiência nessas estruturas de saúde, que isso tem que ser revisto, independente de pandemia ou não, mas eu acho que ele agora exacerbou. Essa falta de insumo do dia a dia, a gente, como eu falei, EPI, pia, papel, né, sabonete para lavar as mãos. Esse é um insumo que foi mais, nesse momento, mais buscado, como outros insumos, como medicamento, alimentação de qualidade, que não é o foco aqui a gente discutir. Como tranquilizar a população? Dizendo que a gente tem leitos de UTI equipados com respiradores, né? Dizendo que ele vá para a unidade de saúde só quando ele tiver sintomas mais graves, né? Isso também a gente tem que pensar como fazer. Como garantir a segurança, né? Como é que eu posso garantir a segurança da população em geral, né? E a gente vive uma cultura da culpa. A culpa é do governo federal, a culpa é do governo estadual, a culpa é do governo municipal. Não, a gente tem que estar todos unidos neste momento para ver as melhores soluções. Não é a gente culpar. E eu quero mostrar esse slide a vocês, que se fosse viver a cultura da culpa, vocês estão vendo a Estrada do Curado, e vocês estão vendo uma rodela azul, é a minha casa. E eu estou para a Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado como óbito. Eu vou culpar a Secretaria de Planejamento e Gestão? Não. Talvez o número de notificações de casos de Covid positivo gerou um erro de digitação que a gente sabe que existe até na hora da gente fazer uma identificação de uma pulseira do paciente. A cada 300 caracteres digitado, corre o risco de haver erro. Então, eu estou aí em óbito. Eu vou culpar, vou processar o Estado? Não. Eu fico feliz porque eu estou viva falando com vocês, né? Mas eu não fui a óbito. Eu tive o Covid, fiz o SWAB, deu positivo, mas eu não fui a óbito. Mas eu poderia aproveitar isso e estar dizendo, não, a culpa é do Estado. Não, a gente não tem que achar culpado, a gente tem que melhorar, né, o sistema como um todo. E a crise é um convite forçado para se reinventar, porque só vai sobreviver nesse momento quem se reinventar. Né? Seja nas áreas de educação, porque a gente vai precisar retomar as aulas em algum momento, né? Agora está se falando, né, a nível de instituição pública, na Universidade Federal, esse semestre remoto, mas a gente sabe que existe outros níveis, né? Então a gente precisa reinventar. Na parte econômica também, eu acho que nunca se comeu tanto iFood na vida, né? Nunca se pediu tanto. Né? E também a nível social. Então, os três têm que estar em diálogo. Não adianta eu pegar um grupo de cientistas e discutir se eu não botar um grupo de pessoas que trabalham para ver a economia. Eu não vou ser cientista, a ciência não vai existir se não tiver insumo, se não tiver cifras, né? A ciência, ela sobrevive de dinheiro também, tá? Então, é esse momento também de reinventar. E tornar a assistência, né, em padrões de excelência. A nível hospitalar, lembrar que o paciente tem que se sentir seguro. Como é que ele ia se sentir seguro quando os profissionais estavam inseguros? E assim, não vou estar remoendo tudo que a gente viu a nível de mídia, né, de colegas mesmo, né, que podem estar escutando agora, toda a dificuldade que teve em relação à EPI, quebra de protocolo. De repente, eu vi as pessoas que tinham protocolo pronto, treinado, capacitado, as pessoas não quererem cumprir, porque o medo fez com que as pessoas não quisessem mais acreditar em nada. Né? Aqui tem um mapinha de Pernambuco, né, que a gente vê que ali, no início da pandemia, estava bem
a nível da região metropolitana e agora o vírus ganhou espaço, né, por todo o território de Pernambuco. E aí a gente está com medo do futuro. Eu botei a cara de Carminha aí, né, com essa cara de medo. As pessoas ainda têm medo, embora eu perceba hoje dos profissionais de saúde uma certa tranquilidade, porque os EPIs chegaram, né? A gente tem visto que não está havendo mais aquela falta de EPI do início da pandemia, mas, como eu falei para vocês, o medo ainda existe de eu me contaminar, de eu me infectar e levar para as pessoas de casa. E aí eu gosto muito de Martin Luther King, ele diz que nada é mais trágico nesse mundo do que você saber o que é certo e não fazê-lo. E a gente precisa mudar o mundo, começando por nós mesmos, né? A gente tem que se unir a quatro mãos, a gente sabe que pode melhorar, né? E a gente tem que correr atrás. E assim a gente vai reinventando, né? É um processo multidisciplinar, como eu falei, tem que envolver, né, as várias ciências, né? Principalmente a parte de economia não pode estar fora, ele é muito profissional, né? Criar novos protocolos de biossegurança. E aí a gente precisa saber por onde começar, né? Você vê as empresas de ônibus aí tentando se reinventar, a gente vê os supermercados, né, que desde o início, o que eu sempre comparo, o profissional que trabalha em supermercado com o da área de saúde, porque eles também estavam lá, né? Eu sempre, no começo da pandemia, eu via o pavor nos olhos dos caixas de supermercado, aquilo me deixava tão triste. E no começo eles não estavam usando aquelas barreiras que eles estão colocando agora, feito um acrílico, feito um plástico, feito um face shield, vamos dizer assim. Né? Como é que a gente vai fazer, né? Supermercados instalando pias nas entradas, né? Exigindo o uso da máscara, com quem fazer e em quanto tempo, porque a gente corre contra o tempo. E isso existe mudar a cultura, porque utilizar máscara é mudança de cultura. E a gente sabe que tem dificuldade, que a gente é um país lindo e maravilhoso, mas a gente é um país multicultural, que se você pegar um caboclo sertanejo do sertão, ele vai dizer, nada, essa máscara não preciso não, né? Não estou dizendo que sejam todos, mas a gente tem essa cultura, né? De, não, eu não preciso. Então, precisa mudar a cultura e aí também, aquelas pessoas que têm, mudar conceitos. Ah, eu só quero máscara PFF2N95 e ela saiu do valor que era R$ 1,50 e chegou a custar R$ 70. Uma máscara que a gente chama simples, tipo cirúrgica, saiu de 8 centavos para R$ 3. Então, houve também aí um lado que queria ganhar em cima, né? Mas é a lei da oferta e da procura, que também não é o foco da gente. Quebrar os paradigmas e sistematizar os processos. E a Anvisa vem, nesse momento, né, de sistematizar processo, trazendo as notas técnicas que veio auxiliar muito, desde o pré-hospitalar até a unidade básica de saúde. Lançando as notas, falando como se comportar cada unidade de saúde, cada estabelecimento de saúde. Então, é preciso desenvolver as metodologias de trabalho baseadas nas evidências, né? Oi? A senhora está passando os slides? Tô. A senhora consegue ver? Pronto, apareceu aqui para a gente uma imagem do protocolo de entrada em casa, é isso mesmo? É esse que eu estou nele, exatamente. Ok? Ok? Ah, eu acho que voltou aqui. Ok, agora está tudo certo. Tá... Pronto. Então, a gente precisa desenvolver essas metodologias baseadas nas evidências científicas. Esse mês, o Ministério da Educação lançou a cartilha de biossegurança de retomada às aulas nas instituições federais de ensino, e é preciso a gente analisar e ver como é que a gente pode fazer nas unidades federais de ensino, como é que a gente pode retomar, e aí ensinar, capacitar, treinar, sistematizar, porque foi uma mudança tanto na vida do dia a dia da gente de casa e para quem trabalha, né, nos serviços essenciais. E aí a gente precisa trabalhar, né, dentro da unidade, dentro do estabelecimento de assistência à saúde, que vai desde o pré-hospitalar, né, a questão toda do uso de equipamento de proteção, de paramentação, desparamentação. A gente percebeu que as pessoas sabiam colocar o EPI, mas se contaminavam na hora de retirar. Sabiam colocar o EPI, mas não sabiam se comportar com o EPI.
né? Então, foi um momento da gente rever, né? A questão da biossegurança. Os profissionais de assistência direta à saúde, o que está lá, o técnico, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta e tantos outros, e os profissionais de apoio, maqueiro, serviço de higiene e limpeza, recepção, copeiro, todas essas categorias rever, e aí existiu nesse momento uma grande discussão, por que eu não estou de N95 e ele está de N95, porque ele é melhor do que eu, porque ele estudou mais do que eu. Não, é porque a gente precisava nesse momento mostrar, né, como era que o vírus era transmitido e quem era que devia usar o quê, e otimizar os EPIs. O que me chama a atenção é que os profissionais da área de saúde, nas emergências, sempre não fizeram uso da máscara, sempre negligenciaram o atendimento, e depois eu só atendo de máscara. Então, é um momento, no mundo inteiro, eu não falo nem a nível do Brasil, de todo mundo rever, né? Se a gente exigisse sempre o uso do EPI, no mundo inteiro não tinha acontecido a escassez que houve. E aí a gente tem que retomar, fazendo prevenção, medidas de controle e monitorando. Né? Significa que eu implantei uma medida, eu vou monitorar ela, porque eu posso rever ela. É aquele ciclo PDCA que se fala tanto na administração. Né? As medidas, elas precisam ser implantadas, elas precisam ser ensinadas, elas precisam ser monitoradas e elas precisam ser revistas. Sempre, para tudo na vida, até para arrumar o guarda-roupa da gente. Tá? E essa retomada, ela tem que ser controlada, ela tem que ser faseada e ela tem que ser lenta. Se vai retomar a atividade de aula presencial, então a gente precisa ter um controle de número de alunos dentro de sala, a gente precisa dar uma semana de aula, um exemplo, e passar 15 sem dar aula, e avaliar como é que estão os alunos que assistiram à aula, né? Isso tudo de forma lenta, a gente tem que ter álcool gel à disposição, os corrimões, está sendo sempre feito limpeza e desinfecção, é para mexer com toda a estrutura. Então, elaborar esses protocolos de biossegurança para retorno das aulas, para cada problema identificado, considerar como prioridade, né, pelas lideranças. Então, está na hora de sentar e reinventar isso aí. Como é que a gente vai fazer as mesmas perguntas, né? As atividades, como fazer, quem vai ser os responsáveis, a participação junto de todo mundo, né, tanto dos alunos como de todos os técnicos, tudo. O pessoal da higienização nesse momento também é importante por conta da higienização dos banheiros, né, de como higienizar, de dar uma descarga de banheiro com a tampa fechada, usar hipoclorito para desinfecção, esses produtos estarem em recipientes realmente que mantenha a efetividade do produto. E elaborar um plano de ação para que a gente possa realmente retomar. Isso tudo com evidências, Anvisa, Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde, Ministério da Educação, me perdoem que eu esqueci de colocar aqui. E aí a gente vai, né, o álcool gel à disposição nas entradas de sala de aula, nas entradas de laboratório de informática, de biblioteca, reduzir o número de pessoas circulando, janelas abertas, se tem condições de deixar o ar fluindo. A higienização das mãos é importante, não só ter a pia, a torneira, a água, mas ter o dispenser de sabão, não esses dispenser que você tem que usar, envasar, né? Que sejam de refil, acabou, joga fora, põe um novo refil. Tudo isso tem que ser repensado nesse momento, né? E a gente hoje o que mais está sendo feito é chamado nebulização, né? Você usa o quaternário de amônia em vários ambientes, escritórios, escolas, hospitais, coloca o quaternário de amônia porque ele tem uma ação que, dependendo do fluxo naquele ambiente, pode ficar até 14 dias efetivo esse quaternário de amônia, através de um sistema de nebulização, que é feito um aspirador que vai, no caso, soltar essa névoa e vai fazer a desinfecção desse ambiente. Né? Tudo isso tem que ser pensado. Essa categoria aí precisa, né, estar treinada, capacitada, tem que estar com os EPIs realmente necessários, os produtos todos registrados na Anvisa, mesmo sendo instituição de educação, tem que ter o mesmo padrão de uma instituição hospitalar. Aí eu trago, né, essa foto desse manicômio, porque é uma coisa que eu tenho toda a minha formação em cima de controle de infecção, e o carro-chefe sempre foi a lavagem das mãos, sempre foi dia 15 de maio, o dia da lavagem das mãos, em homenagem a Florence, em homenagem a Inês Samuels, que terminou louco, internado no manicômio, por insistir na importância de se lavar as mãos. Eu tenho certeza que, se ele estivesse vivo, ele estava hoje
comemorando, porque era 1847 e a gente não evoluiu absolutamente nada em termos de lavagem das mãos, se a gente for efetivamente ver isso na prática, tá? E aí ele diz, quando revejo o passado, só posso dissipar a tristeza que me invade, imaginando o futuro feliz em que a infecção será banida. A convicção que esse momento deve chegar, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, alegrará o momento da minha morte. Então, eu acho que a gente está caminhando para isso, né? Para banir, porque o Covid ele vai deixar lições. Eu costumo dizer que Deus ele é especialista em transformar maldição em bênção. E muitas coisas a gente vai sair fortalecido desse processo, né? Que as medidas sejam coletivas e individuais, né? O escalonamento, né? Dos espaços das pessoas, a etiqueta do espirro, respeitar distanciamento, evitar os adornos, né? Prender os cabelos, interditar bebedouros em áreas de muito movimento, se não tem condições de fazer efetivamente a higiene, ver de que forma a gente vai fornecer a água, né? E o uso da máscara e as janelas abertas, como eu já falei. O distanciamento, né, social e a limpeza dos corrimões, né, a falta de uso de adorno. E implantar protocolos de retomada, né, em transporte coletivo, na gestão de pessoas, a gente tem que sentar e discutir, fazer integrado com o Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho das instituições. Os riscos individuais devem considerar a capacitação das equipes, né, ver a questão da logística e de insumos, cronograma, né, a questão legal dos decretos dos governos, né, porque você só vai poder fazer a retomada de acordo com se o decreto está liberando ou não. Dos governos locais e federais. E a nossa matriarca aí, né, nossa de quem é enfermeiro, porque se outros profissionais estiverem escutando, ela sempre falou que os sentimentos da gente deviam ser transformados em ações. Então, está na hora da gente transformar todo esse sentimento que o Covid trouxe de tristeza, de perda, de medo, em ações para que a gente possa retomar e vencer. A gente precisa fazer disso um hábito e motivar as pessoas para que a gente transforme nossos sentimentos, as nossas emoções em ações que realmente tragam resultados. E o nosso desejo é o fim da pandemia, mas a gente precisa continuar buscando medicamento, vacina, discussões científicas, multidisciplinar. Eu não posso fazer discussão só de ciência sem deixar o econômico de lado, tá? Então, é importante lembrar que tudo que vai ser discutido a nível governamental, a nível de gestão pública, a questão financeira tem que estar atrelada, né? Isso é lógico. E aí, para só concluir, né? Eu gosto também muito voltando a Martin Luther King, para criar inimigos não é necessário declarar guerra, basta dizer o que pensa. Ok, minha gente, obrigada, e vou estar aqui para as perguntas. Muito obrigada, a professora Conceição, pela palestra, né, pelos esclarecimentos, e essa retomada, né, da atividade diária ainda é uma preocupação para todo mundo, né? E, no momento, a gente não teve uma pergunta aqui online. Se alguém quiser fazer uma pergunta, ainda dá tempo. Então, escreve aqui no chat e a gente vai repostar aqui na nossa transmissão. Elogios à senhora, né? Estou vendo. Porque vocês a saudade, professora. Também, muita de abraçar vocês, muita de apertar vocês com os TCCs atrasados, apertar vocês, porque estão demorando tanto lanchando. É verdade. Ai, como eu estou sentindo falta. Oi, queria agradecer também publicamente, tá certo? A senhora todo ano está no evento da gente. É cadeira cativa, os meninos pedem, tem que ter tia Cessa, porque pela fala da senhora a gente percebe essa visão humana que a senhora tem, né? Não pensar só no que a ciência está propondo, mas também o que é que o povo precisa, né? O que é que a comunidade precisa, o que é que vai chegar na comunidade de fato.
E não só o que a ciência, que é extremamente importante, mas a gente também precisa pensar nas pessoas, né? Isso. Então, extremamente interessante sua fala. Muito obrigada, como sempre, todo ano participando do nosso evento. Viu? Muito obrigada a vocês e parabéns mais uma vez. E tenho certeza que deu mais trabalho agora, porque eu sei que tudo, né? A gente está reinventando, né? Vocês reinventaram o Embryos, está vendo? É o momento da gente reinventar, porque senão a gente não se estabelece. Parabéns, um beijo bem grande, estou à disposição de todos. E a meus alunos aí, beijo, morrendo de saudade. Inclusive, já toda vez que a senhora entra... Cadê? Tirar, voltou. Toda vez que a senhora entra no Embryos, a gente tá em casa, né? Vamos falar... vamos ser quem a gente é. Ó, já estou me movimentando aqui. E a Cessa é desse jeito que vocês estão vendo, né? Fica aperreada aí com o povo falando e nervosa. Isso mesmo. É uma pessoa extremamente natural. Falando sobre o evento também... realmente é uma reinvenção, então a gente está fazendo o máximo que a gente consegue, né? Eu escutei recentemente de 3 pessoas, se eu não me engano, que a gente era louco. Como é que vocês vão fazer um evento online, ao vivo, feito por alunos? É uma loucura em cima da outra. Mas, graças a Deus, a gente está seguindo, está dando tudo certo, todo mundo interagindo, tem muita interação aqui, então está muito legal. A gente não ia fazer o evento, mas a gente disse, vamos encarar esse desafio, vamos se juntar e vamos fazer. Então, a gente está muito feliz, realmente. E é isso, né? Muito obrigada mais uma vez pela participação. Você sempre foi muito guerreira, desde a época de aluna lá atrás. E outra coisa, sempre com aluno dá certo. Eu digo, as pernas, os pilares do meu Lattes, se não tivesse aluno, não tinha nada. Porque os artigos são com eles. Os mestrados e doutorados são eles. Então, vocês, alunos, são tudo, porque vocês são alunos e quando chega no 10º, que faz no último estágio, já vira colega. E no instante volta para ser colega realmente efetivo, né? Então, parabéns. Eu vi uma pergunta rapidinho aí em relação à EPI para todo mundo. Eu acho que se a gente voltasse para as aulas presenciais, era lavagem das mãos, álcool à disposição, a higiene dos banheiros, os bebedouros, ver a estratégia, porque se não tem condições de higienizar, fechar, e o EPI seria a máscara de tecido, se você está dentro da sala de aula. E o professor Augusto, ele fez aquisição de EPIs, caso a gente volte para o estágio lá, ou do 10º período, né, comprou uma quantidade de algumas, comprou EPIs para tentar, pelo menos, voltar ao 10º período, mas a gente está tudo no processo ainda de reinventar. Tá certo, minha gente? Um beijo e muito obrigada. Sucesso. Professora, só teve mais uma pergunta aqui, que foi da Lenilda Lima, que ela pergunta, professora, quais os riscos na escola pública na retomada? Os riscos dentro da escola pública são os mesmos riscos que a gente tem quando entra num coletivo, quando a gente vai num supermercado. A gente sabe que é um vírus de contaminação por gotícula e aerosol. O aerosol, ele acontece na hora da intubação, na hora da aspiração, e alguns estudos falam de uma tosse muito forte. Então, a máscara, graças a Deus, ela está sendo super bem recebida, né? Eu acho que tem 3 coisas aí que a gente tem que pensar. Eu até anotei aqui, em relação a essa retomada, que a gente sabe que vai ter que conviver, que é o uso da máscara, a questão de aglomeração. Eu acho que cinema, teatro, eventos que juntem muito, não pode voltar nesse momento. Peraí, eu botei aqui de cabeça para baixo, para não esquecer. Os eventos, o uso da máscara e a questão de quem é do grupo de risco. Né? Se o aluno é do grupo de risco, o professor é do grupo de risco, os profissionais da instituição é do grupo de risco, fica em casa. E quem vai para a aula? Quem não é do grupo de risco? Fazendo a higiene das mãos, usando a máscara, mantendo o distanciamento, escalonando essas aulas. Vamos ter aulas ou dia sim, dia não, ou uma semana de aula e 15 dias, e a gente avaliar se teve algum contato. Está tudo na cartilha lá do Ministério da Educação, que é desse mês, que é cartilha de biossegurança para a retomada das atividades nas instituições, que se aplica a qualquer instituição
de ensino, não é só a federal, né, de ensino, mas a qualquer instituição que é sala de aula e aluno. Ok? Ok. Muito obrigada. Então, agora, pessoal, para a gente continuar seguindo a nossa programação, a gente vai aguardar até o horário da nossa última palestra e a cerimônia de encerramento. Então, a gente encontra vocês daqui a pouco.